Fala, trader! E aí, galera, como é que foi a quarta-feira de vocês? Como foi o dia de operações? Vamos lá para o mini índice, né? Que é o que a gente tem feito aqui todos os dias, o recap. Eu opero também o dólar e o Nasdaq, né? No mercado americano, mas o nosso compromisso aqui com vocês é no mini índice, beleza? Vamos para nossas operações de hoje, melhor movimentação. Sendo bem sincero com vocês, hoje o dia foi muito fácil, né? Muito fácil mesmo. É, Acredito que se a pessoa tiver o mínimo ali de conhecimento técnico da movimentação do preço, eu acredito que fez dinheiro hoje, tá bom? De qualquer forma, vamos lá, e quem não fez a gente também não pode julgar, porque muitas das vezes depois que o dia passa a gente considera ele fácil, mas na hora ali de operar no mercado ao vivo, olhando as movimentações, é muito diferente e você que é trader sabe muito bem disso. Todo mundo já passou por esses dias, de chegar no final do dia e falar, caramba, cara, como que eu não acertei isso aqui? Mas é isso, né, galera? Vamos lá, vamos para o nosso estudo de hoje. Deixa eu puxar aqui por meio para ficar melhor da gente entender. Pessoal, o mercado tinha aberto o dia. Deixa eu só ver aqui no Profit aqui, que eu nem lembro onde foi que o mercado fechou ontem. Fechou basicamente na... Abriu basicamente onde fechou, né? Então vamos lá. É isso. O mercado abriu aqui basicamente no fechamento. Se a gente levar em consideração a tendência em um tempo macro, ele tá em um canal amplo de baixa, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, pessoal, porque não vai dar para explicar só por ele não. Acho que é bem melhor a gente tentar colocar aqui o índice aqui, né? A gente consegue colocar aqui o Profit mesmo. Eu sempre esqueço de deixar o Profit aberto, porque no Profit a gente tem as movimentações anteriores, né? Acaba ficando mais interessante para a gente explicar algumas coisas. Por exemplo, essa questão do canal amplo. Aqui, ó, se vocês analisarem, a gente pegar aqui um gráfico, o gráfico aqui em um tempo maior, nós estamos em uma tendência de baixa, vinha de um canal amplo de baixa, a gente pode traçar aqui uma linha aqui, e a gente está basicamente nesse canal amplo, tá? De baixa, certo? Então, assim, a gente pensaria num movimento mais baixista, porém, se a gente for para um gráfico diário, não que eu aconselhe vocês a ficar fazendo isso todo dia, eu faço isso uma vez por semana para verificar qual a movimentação macro do mercado e tirar minhas próprias conclusões, tá? Aqui tem esse gap aqui, ó, ele tava aqui, tá? Até um, dois, três, quatro, 5 dias atrás. Quando a gente teve esse topo duplo e essa baixa aqui, né, entrou nessa tendência de baixa, o mercado virou, a gente fez aquele canal amplo de baixa lá, certo? Então, se vocês olharem pelo tempo macro, a gente está num canal de baixa. E no dia de hoje, a gente estava abaixo nesse canal, certo? A gente teve esse fundo, nós tínhamos aqui uma cunha, o mercado não conseguiu vir buscar essa mínima ainda ontem, o mercado abriu nessa região, era baixo. Então, quando o mercado abriu e deixou essa barra aqui saindo da média, uma barra que reverte vários outros movimentos, a gente sempre acredita que isso aqui vai ter uma certa continuidade, ou seja, teve interesse comprador aqui. Eu particularmente não comprei a primeira barra, tá? Não fiz essa compra aqui. Vamos voltar lá para o nosso estudo lá que tem anotado. Só passando essa parte aqui para vocês entenderem o contexto, entender que o nosso setup, os setups, eles são importantes, mas o contexto é muito mais importante, beleza? Então, a gente estava passando isso aqui só para vocês entenderem um contexto das nossas operações. Apesar do mercado no tempo macro estar vindo de uma tendência de baixa,
a gente estava no fundo do canal macro, a gente teve todo esse interesse comprador nessa região, tá? Logo em seguida, nós tivemos aqui os vendedores que provavelmente estavam armadilhados, fizeram essa barra a partir da média de 200 para tentar encerrar aqui sem perdas, certo? Depois disso, o mercado simplesmente lateral. Então, nessa primeira movimentação do dia aqui, galera, sinceramente, não vi nada se fazer aqui, tá? Não vi nada de operação, não consegui enxergar nenhum tipo de operação, apesar de ter tido uma barra gigante aqui e eu esperar que esse mercado pudesse vir um pouco mais acima, mas eu não fiz nada nessa primeira barra porque estava na cara da média, né? E enfim, em seguida o mercado deixou essa barra aqui. Eu toda vez estou esquecendo de botar onde eu comprei, né, pessoal? Ou vendi, né? Deixa eu pegar aqui nossa setinha aqui para a gente colocar. Eu acabei aceitando essa compra aqui após uma região de lateralidade, fundo duplo. A gente tinha aqui esse interesse comprador. E fica aqui mais um detalhe, tá? Isso aqui é um detalhe do Albrooks aqui, que é bem interessante. Quando a gente tem uma lateralidade no começo do dia, que ela tem uma amplitude inferior à amplitude média diária, ou seja, se o mercado costuma andar uma média de 2.000 pontos, por exemplo, e a gente tem uma lateralidade dentro de um range de 800, 500 pontos, a probabilidade dessa lateralidade ser um modo rompimento e ter uma projeção dela para um dos lados é bem alta, tá? Então, já fica aqui essa anotação para vocês guardarem aí essa informação, tá? E como nós estamos a favor da média móvel, a probabilidade maior é que esse rompimento fosse para cima, que foi o caso de hoje. Aceitei uma compra aqui, porém, como nós estamos contra a tendência do tempo macro e como nós estávamos dentro do range dessa lateralidade, eu não aceitei essa compra com 2 contratos, como eu falo para vocês. Quando eu acho que é uma operação que pode ter uma probabilidade dela vir testar aqui novamente e deixar um outro gatilho, eu entro apenas com um e adiciono um outro contrato depois, tá? Mas nesse caso eu não adicionei porque o mercado simplesmente explodiu e foi buscar nosso alvo praticamente sem correção, tá? Nós tínhamos aqui um primeiro movimento projetado que seria dos corpos da lateralidade em si, né? Um alvo da lateralidade. Em seguida, uma projeção de toda essa primeira movimentação, contando com os pavios e tudo, tá? E aí ele veio pagar aqui exatamente aonde o preço sentiu. Quando chegou no alvo de movimento projetado, nós tivemos aqui realização. O preço veio buscar a média de 20. Eu, sinceramente, não sei dizer para vocês se essa barra 28 aqui foi notícia. Eu não vi nada. Não vi nada relacionado, tá? Enfim, também nem precisava, né? Porque a gente sabe que quando o preço está acima da média móvel e a gente tem mais de 20 barras acima da média móvel, nós podemos considerar uma tendência de alta. Nesse caso aqui para cima, uma tendência de alta. E a primeira vez que o preço toca nela, pode ser, ainda é um setup de compra, beleza? Depois disso, o preço continua subindo nesse canal aqui, tá? E aí, o restante do dia vocês já sabem, né? É história. Quem não fez dinheiro nessa movimentação aqui, galera, aqui garanto para vocês que não vai fazer, tá? Decidi tratar esse dia como rompimento e canal. E um outro detalhe interessante aqui para esse dia, pessoal, para quem assistiu lá a nossa primeira aula do sábado passado, que foi sobre a base do price action, hoje a gente teve aqui uma movimentação de livro, digamos assim, tá? Por quê? Porque nós tivemos toda a fase da tendência em um dia só. Todas as fases da tendência no intraday, beleza? Nós tivemos rompimento, após o rompimento, uma correção e o preço desenvolveu no canal.
Depois disso, nós temos um novo rompimento para uma lateralidade. É a premissa dos ciclos de mercado, tá? Rompimento, canal, lateralidade. Beleza? E eu deixei anotado aqui, isso aqui, galera, isso aqui é muito legal da gente, sempre que a gente vê essa situação, a gente escrever ou até mesmo sempre tá buscando relembrar, tá? Por quê? Porque a gente tem isso aqui. Vou colocar aqui um acento. Porque a gente tem. Isso ajuda, tá? Isso ajuda a nossa mente a sempre que aparecer essas movimentações a gente entender e lembrar que a gente já viu isso. Então vamos lá. Eu anotei aqui: toda tendência inicia a partir de um rompimento, certo? Toda tendência inicia a partir de um rompimento, que pode ser uma ou várias barras. No caso daqui, nós tivemos várias barras onde elas não vieram abaixo da barra anterior, certo? Se vocês pararem para olhar aqui, nós temos aqui várias barras, fase de rompimento, não veio abaixo, não veio abaixo, não veio abaixo. A primeira vez que vem abaixo, nós temos uma L1, no caso de um microcanal de alta. A segunda vez, uma L2, tem uma probabilidade maior, pelo menos para vir buscar a média, e foi o que aconteceu. No caso aqui, as fases da tendência: rompimento. Após a primeira correção, nós temos um microcanal, canal estreito, né, no caso, e em seguida um canal um pouco mais amplo, que é esse aqui. Após essas fases, a fase forte da tendência, que é o rompimento, temos a fase de canal, que ela é uma fase mais fraca da tendência, porém ainda continua sendo uma tendência de alta. Vocês podem ver que ela continua ancorada acima da média de 20. E após isso nós temos uma lateralidade onde os traders vão aguardar um novo rompimento para uma lateralidade, ou nós vamos ter uma retomada dessa tendência de alta ou uma reversão dessa tendência. Beleza? Essa é a base do price action e da movimentação dos ciclos de mercado. E aí eu vou ler aqui para ficar direitinho aqui. Toda tendência inicia a partir de um rompimento, que pode ser poucas ou muitas barras. Após a fase de rompimento, passamos para a fase de canal, uma fase mais fraca da tendência, mas ainda assim uma tendência. No caso daqui, tendência de alta, né? Em seguida, podemos aguardar uma lateralidade, onde os traders aguardam um novo rompimento. Beleza? Foi uma movimentação, como eu falei para vocês, basicamente de livro para quem estuda price action, e foi uma movimentação fácil de operar, tá? E aqui, como eu falo sempre para vocês, para não ficar apenas no que eu digo aqui, muita gente fala que estudar a movimentação de preço em gráfico parado é fácil, mas a gente estuda no gráfico parado para memorizar, para que a gente possa entender o conteúdo. E no dia seguinte, se isso aqui acontecer de novo, eu espero que todo mundo que está assistindo aqui entre nessa operação e faça muito dinheiro. Beleza? Essa aqui foi a nossa operação de hoje. Como eu falei para vocês, entrei ali na barra 15, acreditando nesse rompimento. Coloquei um contratozinho só aqui e o preço veio buscar o nosso alvo aqui em cima. No print ele não chega aqui, né? Aqui era uma região, aqui, essa marcaçãozinha aqui, pessoal, foi o alvo da projeção dos corpos, e aqui em cima o alvo de toda essa primeira movimentação, beleza? Esse foi o nosso dia de hoje, muito obrigado e até amanhã, galera, valeu!